Pessoal, bom dia. Meu nome é Túlio, sou engenheiro de segurança do trabalho do Hospital Universitário e nós vamos falar um pouquinho nesse vídeo aqui a respeito dos acidentes de trabalho, né? A questão do absenteísmo também, um pouquinho da NR32, que é a norma do Ministério do Trabalho que fala de segurança do trabalho em serviço de saúde. E é um vídeo que eu acho que é importante que mesmo o pessoal administrativo veja para conhecer um pouco das normas que a gente tem dentro do hospital, né? A gente acaba passando aí por entradas, batendo ponto em locais onde a maior parte das pessoas batem, né? E, e a gente acaba tendo também que tomar algumas precauções, né? E fora isso, conhecer um pouco das nossas estatísticas do hospital, né? Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber é o que é um acidente de trabalho, né? A gente tem dois conceitos, um conceito legal e um conceito prevencionista. O conceito legal, né? O acidente de trabalho é o que? É aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando uma lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho, né? Então a gente vê que aí nesse caso um conceito legal é a lesão por si só, né? Agora, quando a gente vai para o conceito prevencionista, né, vamos ver aqui, o acidente de trabalho é toda ocorrência não programada que interfere no andamento normal do trabalho, dos quais resultem, separadamente ou em conjunto, lesões, danos materiais ou perda de tempo, né? Então a gente tem essa questão da perda de tempo, não só algo que gere, né, uma lesão, mas o que gere perda de tempo. Esse é o conceito prevencionista. Esse enunciado nos traz uma visão de que acidente não é só aquele que causa uma lesão ao trabalhador, né? Mas sim qualquer tipo de ocorrência inesperada, exatamente o que eu falei, né? Que hoje ocasiona perda de tempo, danos materiais e financeiros. Então não é só aquilo que causa lesão, mas que causa perda de tempo, danos materiais ou financeiros, né? Tudo isso acaba sendo entendido como acidente. E para a gente entender a lógica de acidentes, vários estudiosos aí fizeram alguns estudos nesse sentido, mas um dos que mais se destacaram, né, foi esse Frank Bird, que na década de 30 lá nos Estados Unidos entudou o tema dos acidentes, né, em indústrias e chegou a alguns números, né? O que ele entendeu desses acidentes? Ele entendeu que existe uma pirâmide, existe uma proporção entre incidentes que vão acontecendo até lesões graves, né? Qual que é a lógica disso aqui, né? A ideia dele é que a cada 600 incidentes, né, que ocorrem em uma empresa, incidentes são o quê? Aqueles quase acidentes, né? Ah, quase me furei, quase que voou um sangue no meu olho. De 600 incidentes, 60 ocorrem com uma perda material, né? Acaba gerando uma perda material. Desses 60, 10 acabam virando lesão, né? Então, voltando lá. Ah, quase me furei, quase me furei. De 600 casos dentro do hospital onde as pessoas quase se furaram, 10 deles vão acabar sendo de fato uma lesão, né? E um deles pode acabar se tornando um acidente grave, né? Onde a pessoa se contaminou com uma doença, um HIV, um hepatite B, etc, né? Então, assim, é, a grande ideia dessa pirâmide é que a gente deve trabalhar na base dela, onde ocorrem os incidentes, né? A ideia é reduzir incidentes, a ideia é reduzir esses momentos onde a pessoa quase se acidenta. Porque reduzindo a base da pirâmide, mais difícil é chegar a acidentes com lesão, a acidentes graves, acidentes com perdas materiais. Então é nesse ponto que a gente tem que trabalhar, né? Como eu vou falar mais adiante, a questão do uso do EPI, né? A questão do não improviso de materiais, tudo isso vai reduzir o número de incidentes e com isso reduzir o número de acidentes, né? Bom, no âmbito das empresas, né, a gente tem vários níveis de maturação das empresas. Empresas que acabaram de começar no ramo da segurança do trabalho, empresas que estão aí no meio do caminho, empresas que chegam a um nível já consagrado, né, de segurança do trabalho. No caso da EBSER, a gente percebe que a gente está ainda no nível inicial. Isso porque a empresa é uma empresa nova, né, e aos poucos, né, a gente vai caminhando nessa linha. O que seria isso? Num primeiro nível de empresas, existe o instinto natural, que é o quê? Cada um correndo por si. Ó, eu não posso me acidentar, eu não tenho EPI aqui, etc, etc, etc. É o instinto natural da pessoa em não se acidentar, né? Um segundo nível de maturação da empresa
é um nível dependente. É aquele que assim, você precisa de ter uma supervisão que se preocupa com você. É a pessoa ali do SOST falando pra você, ó, fulano, não usa EPI, fulano, não sobe em altura sem um cinto de segurança, né? Então vamos lá, ó, comprometimento da gerência, né? Nesse caso aqui, a própria empresa tem que correr atrás, né? A própria empresa tem que fazer valer para poder as pessoas se resguardarem, né? Num outro nível de maturação é o nível independente, que é o quê? É aquele que a própria pessoa já se preocupa com si mesmo, né? A própria pessoa já não faz uma atitude errada, né? Porque sabe que pode se acidentar, sabe as consequências disso, né? Então é um segundo nível, né? Nesses casos, né, onde há o instinto natural apenas, onde a gente se enquadra no dependente ou independente, a gente tem um zero por acaso, ou seja, o índice zero de acidentes ele só acontece por acaso, porque nesses casos a gente ainda não tem uma cultura enraizada, né? Até a gente chegar num nível de maturação máximo, né, como que empresas como a Dupont, por exemplo, já chegou, que é o nível interdependente, que é onde a equipe se preocupa com todos, né? É aquele caso onde um fulano está fazendo um improviso e o colega fala, fulano, não faz esse improviso, mas a própria pessoa também já tem um conhecimento, né? Então assim, é um ajudando o outro e a própria pessoa cuidando de si e a empresa cuidando de todos e tudo uma maravilha, né? Aí nesse caso, você chegar ao nível zero de acidentes, né? A não ocorrência de acidentes, não por um acaso, mas por uma opção, né? Então, pessoal, vamos mostrar um pouco agora, né? Depois de falar o que é acidente, quais são os níveis de maturação de uma empresa, o fato da EBSER, por ser uma empresa nova, a gente ainda está ali, né? Voltando um pouco. Nessa parte ainda dependente, né? Um pouco instinto natural, dependente, mas caminhando para esse futuro aí, né? Mostrar um pouco das estatísticas de acidente que a gente tem no nosso hospital, né? A gente começou lá em 2015 com 25 acidentes, né? Que foi um ano, né? Onde a EBSER ainda estava começando no hospital. A gente ainda não tem um valor aí muito bem definido de um padrão de acidentes que a gente poderia ocorrer aqui. Era um ano que estava ainda se estruturando tudo, né? Depois a gente teve 2016, que foi um ano onde já pode dizer que já estava mais ou menos estruturado, né? As pessoas já existia o SOST, já existia o relato de acidentes, a abertura de CATs no SOST, né? As pessoas já começaram a ter esse conhecimento, né? As coisas começaram a ficar estruturadas. Então, eu considero que esse ano de 2016 é um ano onde o número de acidentes representa um número significativo, né? Um padrão que a gente tem aí no nosso hospital, né? E no ano de 2017 a gente teve, mostrei, né, algumas apresentações que eu fiz no ano passado para grande parte do hospital aí, que em 2017 a gente teve uma redução desse número de acidentes, a gente passou de 55 para 42, né? E no ano de 2018 a gente passou de 42 para 36. Então assim, a gente vem tendo uma evolução, né? É claro que a gente tem essa evolução aí, e eu atribuo essa evolução muito ao trabalho que a gente vem desenvolvendo na SOST, ao trabalho que a CCIH vem desenvolvendo, que a Comissão de Resíduo vem desenvolvendo, e que várias outras pessoas, né, vêm desenvolvendo no hospital, os treinamentos e a conscientização, né? Tudo isso auxilia muito essa queda de acidentes. Bom, e a gente tem um total, né, de 158 acidentes, né, somando esses 4 anos aí de gestão da EBSER. Isso é muito bacana, por quê? Porque o número de funcionários da EBSER, como vocês podem ver nesse gráfico abaixo aí, ele só veio aumentando, né? Começamos lá com 585 funcionários em 2015, 735 em 2016, 806 em 2017 e fechamos o ano de 2018 com 942 funcionários, né? Então assim, esse aumento só foi crescendo gradualmente e o número de acidentes foi reduzindo. Então isso é muito bacana, porque a ideia é justamente, né, que fosse talvez aumentando um pouco, talvez um pouco de aumento fosse até aceitável pelo aumento de número de funcionários, mas não foi o que aconteceu, né? Então assim, por isso que essas estatísticas foram muito interessantes, muito boas para a gente aqui no hospital, demonstra que a gente está evoluindo, né? E o que acontece? Esses gráficos aí, né, que parecem meio difíceis, né, porque assim, quando a gente tem um número de acidentes, é muito relativo isso, né? O que são 10 acidentes numa empresa que tem 10 funcionários, né? É um número muito ruim. O que são 10 acidentes numa empresa que tem 800 funcionários? Talvez seja um número muito bom, né? Então, assim, por isso a gente tem duas taxas que medem
essa questão dos acidentes, né? A gente tem no gráfico de cima aí a taxa de frequência, que é o que? A taxa de ocorrência de acidentes por horas de trabalho, né? Então assim, a gente esquece o número de funcionários, a gente conta a hora de trabalho, quantas horas de trabalho foram desenvolvidas no hospital no mês tal. Foram tantas horas. Então, com esse quantitativo de horas a gente consegue ver, porque na verdade o quantitativo de horas é o que mostra a exposição do funcionário ao risco, né? E comparativamente é um número que a gente pode comparar com outras empresas, por exemplo, ou com limites estabelecidos aí por organizações, que é o caso, né, que eu vou mostrar aqui da Organização Internacional do Trabalho. Então, é o seguinte, no gráfico acima aí, né, a gente tem essa linha preta aí, esse gráfico aí meio maluco, né, que é a taxa de frequência e a sua consequente variação ao longo dos meses e anos desde que a EBSER começou a sua gestão aqui no hospital. E a gente tem essas linhas vermelha, amarela e verde que representam quantitativos que a OIT considera, respectivamente, aí, né, ruim, bom e muito bom. Né? Então, assim, estando abaixo do verde, muito bom. Entre o verde e o amarelo, tá bom. Abaixo do vermelho e acima do amarelo, tá ruim. E acima do vermelho, tá péssimo. Né? Então, a gente percebe aí que ao longo do ano de 2015, 2016, a gente ainda tinha uma flutuação maior que saía dessa zona do vermelho, né? Chegava lá no péssimo, né? E a partir aí mais ou menos de fevereiro de 2017, a gente não entrou mais acima do vermelho, né? A gente começou a caminhar entre o verde e o vermelho, entre o verde e o vermelho, entre o verde e o amarelo. Conseguimos várias vezes chegar também abaixo do verde. E a gente percebe que essa curva aí começa a caminhar para ficar menos incidente acima do vermelho, né? A gente percebe que ela tem diminuído, né, a área abaixo dela, né, o que é muito interessante. Isso mostra que comparativamente com números, né, com parâmetros da Organização Internacional do Trabalho, a gente tem valores aí que estão melhorando. Né? A gente percebe por esse gráfico que claramente que há uma melhora. Né? Os meses aí, por exemplo, de agosto, setembro de 2015, a gente tem valores altíssimos. De abril a agosto de 2016 a gente também tem valores altos. E a partir ali mais ou menos de abril de 2017 a gente já tem uma área de gráfico ali muito bacana, né? Demonstrando essa melhora. E no gráfico abaixo a gente tem a taxa de gravidade, que é o que? É o número de dias perdidos devido ao acidente. Né? E aí acontece uma coisa muito interessante, porque, por exemplo, no caso de obras civis, um acidente que ocorre lá, né, uma queda de uma pessoa, um corte com uma máquina, né, geram dias perdidos, muitos dias perdidos. Né? A pessoa normalmente fica muitos dias afastada. Agora, no caso aqui, né, de acidente de trabalho em ambientes hospitalares, esse gráfico mostra pra gente, né, o que já vem da teoria, o quê? Que a taxa de gravidade, ou seja, a gravidade dos acidentes que ocorrem no ambiente hospitalar, em geral não são altas. Porque em geral é um furo ali, é uma projeção de material biológico, e tudo isso são acidentes que não geram muita perda de dias. No máximo ali a pessoa fica às vezes 2 dias, dependendo da situação, às vezes torce o pé, 2 dias fica fora. Ah, se perfurou, teve que fazer vários exames, ficou um dia fora. Mas nunca são vários dias. Então, com isso a gente percebe, né, que a taxa de gravidade é muito baixinha, quase ali perto de zero, né, entre 0 e 200. E comparado aos parâmetros da OIT, a gente está ali muito bom. Mas isso é normal em qualquer hospital, né? Mas sim, é interessante perceber isso, né? O quanto a gravidade dos acidentes em áreas hospitalares não são tão altos, né? Comparativamente a outras áreas trabalhistas, né? Bom, e dentre os acidentes que a gente teve no hospital, o que aconteceu? O que gerou acidente? Né? Bom, o primeiro, né, o campeão de geração de acidentes é um material perfluorocortante, mas em específico é a agulha. Né? A agulha foi o campeão, né, no somatório de todos esses anos aí. E quando a gente avalia, né, esse outro gráficozinho aí, que é a literatura que a gente tem a respeito, a gente percebe que de fato, né, a questão do uso da agulha é o que gera mais acidentes. Né? Manipulação de agulha no paciente, o reencape de agulhas, né, o descarte de perfluorocortantes, dentre eles a agulha. Então, assim, tudo isso gera acidentes. É um momento que a gente tem que tomar muito cuidado, pessoal, no uso de agulhas. Né?
Um item, né, que mais chegam pessoas lá relatando a gente do SOST, né, fui reencapar a agulha, me perfurei. Fui jogar a agulha no, no descarte, né, na caixinha de descarte, e tinha uma agulha lá pra fora e eu me perfurei. Então, assim, são situações muito corriqueiras, né. Segundo item, projeção de material biológico, também tem ocorrido muito, né. É, fui fazer um procedimento, não estava usando óculos, voou sangue no meu olho. Esse é algo que a gente tem muito relato lá. A gente percebe que está em segundo lugar, né? Inclusive no último ano agora empatou aí com acidentes com agulha. Então é um item muito importante, né? É, que muitas vezes está atrelado, ou na maior parte das vezes, à falta do uso de equipamento de proteção, né? Peguei essa matéria aí que saiu no jornal há pouco tempo, apesar de se referir ao ano de 2014, né? Mostra acidente de trabalho com risco biológico. 8,7%, apenas 8,7%, ocorreram com o uso do equipamento adequado, né? Então a pessoa está lá usando equipamento adequado, é muito difícil acontecer um acidente desse. Agora, 91,3% ocorreram sem equipamento adequado. Então, vamos usar os equipamentos de proteção que a gente tem disponíveis. Não vamos negligenciar, não, vou só fazer um procedimento ali rapidinho, não vou usar. É nesses momentos que ocorre acidente, né? Então vamos tentar nos precaver, pessoal. Um outro item é a questão do material perfuro-cortante, que na maior parte das vezes está atrelado ao improviso de materiais. Eu sei que muitas vezes no hospital faltam alguns materiais, a gente não tem alguns materiais, mas a gente tem que tentar evitar ao máximo improvisar. E quando for necessário, não havendo nenhuma outra solução, vamos tentar mitigar isso tomando muito cuidado, porque é nesses momentos que ocorrem acidentes também. O que eu estou falando com isso? É aquela agulhinha de glicemia que está faltando e a pessoa tem que usar um bisturi para fazer o corte no dedo da pessoa, fazer um pontinho. É um esparadrapo que eu não tenho uma tesoura para cortar e passo o bisturi. Então, assim, esses momentos ocorreram vários acidentes ao longo desses anos. Então a gente tem que tomar muito cuidado, pessoal. Muito cuidado, esse improviso gera muito acidente. Um outro item aí, pessoal, é a queda, né? Algumas pessoas caíram em corredores, se machucaram, sofreram tosse no pé, né? E por que isso aconteceu? A gente sabe que a gente tem um hospital antigo, né? Quando chove, a gente vê aí vários pontos de infiltração, em escadas, corredores. E a gente tem que tomar muito cuidado, pessoal, muito cuidado. Começou a chover, vamos andar com mais cuidado nesses corredores aí, porque já aconteceu muito acidente assim também. Não é tanto quanto o resto, mas já aconteceu, né? Um outro item também é a questão da limpeza por parte dos terceirizados. Muitas vezes eles não sinalizam corretamente, né, o lado que eles estão limpando e a pessoa às vezes escorrega ali naquele piso molhado. Mas a gente tem, né, paulatinamente conversado com o pessoal da limpeza, quando vê nos corredores, avisa, pessoal, vamos direcionar aqui, ó, coloca as plaquinhas, o pessoal está passando do lado de cá e tal. Tudo isso para evitar esses acidentes. Mas vamos tomar cuidado, né? Como eu falei, né? Enquanto, voltando lá naquela ideia inicial, né? Enquanto a empresa tem que ficar puxando a orelha do funcionário, né? A gente ainda não consegue muitos ganhos. Agora, quando a própria pessoa incorpora essa ideia, né, na sua cabeça, a gente tem um ganho maior, né? Então é isso que eu quero passar para vocês. Incorporem isso aqui. Vejam o que acontece, né? As estatísticas que a gente tem para a gente poder mitigar as ocorrências, né? E um último item ali, né, é a questão da entorse, né? Que é o que? Torcimento, a torção de pé, né? Aconteceu muito em vinda do estacionamento pro, pro corpo do hospital, né? Vários pontos tem alguns buracos, tudo, a pessoa vai lá, pisou errado, torceu. Então, assim, é outro item também, né? A gente sabe que nesse ponto entre o hospital e os estacionamentos tem vários buracos, né? Vamos tomar cuidado. A questão é o cuidado, pessoal. É o cuidado, é não fazer as coisas com pressa, é não fazer as coisas com improviso, é não fazer de forma errada sem o uso de EPI. Vocês percebem que tudo aqui está relacionado a isso, né? Bom, e aí, né? Quais os setores que mais se acidentaram, né, nos últimos anos aí, né? O que a gente tem de estatística aqui? O nosso campeão é o PAN, né? Para quem já viu essa apresentação desatualizada aí no passado, a gente percebe que o PAN já estava lá como campeão também, né? E no ano de 2018, né, a gente tem mais uma vez aí o PAN como grande ganhador, né? E
Quando a gente olha a literatura, pessoal, a gente vê que o pronto-socorro ali teria mais ou menos 8% de, de, de incidência de acidentes. Ou seja, ele não seria o campeão de acidentes, né? O centro cirúrgico seria o campeão, no caso. Salas de procedimentos seriam mais, né? Acidentes. Enfermarias, mais. UTIs, mais que o pronto-socorro. Mas o nosso pronto-socorro é o campeão de acidentes aqui no hospital. Por quê? Né? Quem trabalha no pronto-socorro aí, ou quem conhece o pronto-socorro, sabe disso. Né? A gente tem um local com uma infraestrutura que não é adequada. Né? A gente tem um local que acaba funcionando também como uma enfermaria, que acaba funcionando também como uma UTI. A gente tem um volume de funcionários em corredores, né? A gente tem um volume de funcionários, de pacientes nos corredores. A gente tem um volume de pacientes alto, né? Sobrecarregando o setor. Então tudo isso gera esse aumento de acidentes e faz com que o nosso pronto-socorro seja diferente do que a gente tem na literatura, né? Seja um ambiente onde a gente tem uma corrente de acidente muito alta, né? Bom, o nosso pronto atendimento é seguido do centro cirúrgico, da clínica cirúrgica 1, né? Que também é um outro ambiente aí que acaba empatado com o centro cirúrgico, CTI adulto, né? O centro cirúrgico, né? Enfim, a clínica cirúrgica 1 acaba entrando como uma enfermaria, né? O centro cirúrgico, que deveria ser o campeão, não é, né? Muitas vezes também, talvez, né, a gente já ouviu relatos de pessoas lá dentro falando isso, que os médicos estão fazendo cirurgia, às vezes se acidentam e não vêm comunicar o acidente pra gente, o que é um fato muito ruim, porque assim a gente não consegue atuar, né, na causa raiz, né? Isso dificulta, então por isso, né, eu acho que eu vou falar isso um pouco depois, mas eu já falo pra vocês que é muito importante ocorrer um acidente. Qual que é a primeira coisa que a pessoa se preocupa? Vou pegar uma doença, eu vou falar até isso depois. Mas fora essa parte, você tem que vir até a segurança do trabalho, que fica ali no banco de sangue, né? E relatar pra gente a ocorrência de acidente. Pra só assim a gente saber como ele aconteceu e poder mitigar aquilo que gerou esse acidente, né? Então a gente tem o centro cirúrgico, seguido do CTI adulto também, que foi um ambiente que aumentou, aí vocês perceberem em 2018 o número de acidentes, né? E clínica médica por fim, né? Vocês percebem que CC1, né, e clínica médica são enfermarias, né, que entram nesse quantitativo. São setores onde a gente tem que tomar um bom cuidado. O CTI, né, entraria na terapia intensiva. O centro cirúrgico, né, centro cirúrgico. Então, assim, são 5 ganhadores aí na corrente de acidentes nesses últimos anos, né? Como eu falei, no nosso PAN, né, a realidade é essa aí, né? São pacientes nos corredores, né? Então tudo isso dificulta, né, a passagem de pessoas, dificulta a disposição de resíduos, e facilita muito a ocorrência de acidentes, né? Bom, e quais foram as classes que mais se acidentaram, né? Os campeões foram os técnicos de enfermagem, seguidos de enfermeiros e médicos, fisioterapeutas. Bom, o número de acidentes com técnica de enfermagem, quando a gente vai lá para a literatura, de fato, né, a enfermagem é que está mais exposta, né? E de fato, assim, é o que a gente teve aqui no hospital. Técnico de enfermagem é aquele que está na ponta do atendimento, então é ele que mais se acidenta, de fato, né? Faz todo sentido. Só que uma coisa interessante é que no ano de 2018, se vocês perceberem ali pelo gráficozinho roxo, o número de técnicos de enfermagem e enfermeiros que se acidentaram foi bem parecido. Conversando com o pessoal da CIPA, né, vários enfermeiros, técnicos que fazem parte, a gente chegou à conclusão que o número de enfermeiros aumentou nesses últimos anos porque a gente tem novas aí, né, legislações que exigem, né, que UTIs tenham só enfermeiros, né? Não é autorizado mais que tenham técnicos de enfermagem. Então, que talvez isso tenha gerado, né, uma grande ocorrência de acidentes. Como eu mostrei, o CTI adulto foi um dos campeões também no ano passado. Então, assim, a gente tem muitos acidentes ocorrendo com enfermeiros, né? Aumentou esse índice comparativamente se você olhar em 2015, 2016, 2017, em especial 2016 e 2017, né? Então, são as classes que mais se acidentam e as classes que mais têm que se precaver, né? Que estão ali na ponta do atendimento. Os médicos também têm tido um aumento paulatino, como a gente pode perceber, e muitas vezes os médicos, a gente tem um problema também com o relato de acidentes por parte dos médicos. A gente já teve notícia disso por outros funcionários, tudo que em geral os médicos não vão relatar o acidente que acontece com eles, né? Então, assim, a gente pede, né, que todos os médicos que estão assistindo essa apresentação nos ajudem. Aconteceu um acidente, vai lá, relata, porque só assim a gente consegue atuar, né, pessoal?
Então, ajuda a gente aí. E os fisioterapeutas também, né, que tem uma atuação direta ali com o paciente, também tem número de acidentes aí, né, quarto maior número de acidentes do hospital. E entre aí os enfermeiros e os médicos, a gente tem os acadêmicos e o pessoal da limpeza, né? Aí entram os acadêmicos, né? Bom, para quem é preceptor, pessoal, direcione os acadêmicos, né? Como eu falei lá, né? A ideia é cada um cuidar do outro. Vamos cuidar de quem você está ensinando, né? Vamos direcionar, explicar direitinho como vai ser feito o descarte, explicar que não pode improvisar, explicar que tem que usar o EPI. A gente já faz isso, na verdade, né? A gente passa essa apresentação para os acadêmicos. Mas o dia a dia é muito importante, né? Então, quem é preceptor de acadêmico ajuda, auxilia, ensina, porque daí ele vai sair para a vida dele. Quem é acadêmico, né, se precaveja, se resguarde, né? E é o que você está aprendendo aqui agora que vai seguir para o resto da sua vida, né? E um outro item é o pessoal da limpeza, pessoal, que aí, né, a gente também tem que colaborar, né? Eu vou mostrar no final aqui da apresentação que ocorreu um acidente nesse sentido, né? Por que eu estou falando isso? Cada um que usa um pérfuro cortante é o responsável por descartá-lo, né? Então, se você deixou o pérfuro cortante ali jogado, colocou numa gazezinha e jogou no chão, né, achou que aí o problema virou do outro, né, é nesse momento que o pessoal da limpeza se acidenta. Não era para o pessoal da limpeza se acidentar tanto. Por quê? Eles vão limpar o chão que vai estar com uma sujidade, que vai estar com um sangue, uma coisa assim, mas não com pérfuro cortante, né? E a gente teve vários casos de acidente de pessoal da limpeza com pérfuro cortante. Então, por que isso aconteceu? Porque pessoas que utilizaram pérfuro cortantes e pela norma são responsáveis por esse descarte, não o descartaram corretamente. Então, vamos auxiliar, pessoal. Vamos auxiliar, vamos ensinar e vamos ter cuidado, né? É o que a gente aprende com esse slide aí, né? Bom, quando a gente olha também, pessoal, as estatísticas de absenteísmo do hospital nos últimos 3 anos, né? O que é absenteísmo? São os atestados, né? O número de atestados que a gente tem no hospital, né, por setor aqui, né? A gente percebe aí que alguns setores que figuram lá como os que mais ocorrem acidentes, né, em vermelho aí o PAN, em amarelo a clínica médica, em verde, né, o TI-NEL, CTI adulto, CTI pediátrico, que são setores que têm uma ocorrência de acidentes, né, estão aí também figurando entre os setores com maiores índices de absenteísmo. O que isso demonstra pra gente, pessoal? Isso demonstra que esses setores devem, como eu falei anteriormente, são setores críticos aqui do hospital, né, que carecem de uma avaliação, os setores que a gente se preocupa mais lá na SOST, né? São setores em que o ambiente de trabalho tem gerado tudo isso, né? O ambiente de trabalho tem gerado mais acidentes, igual eu falei do PAN. O ambiente de trabalho tem gerado mais absenteísmo, porque o ambiente de trabalho está insalubre, né? Então tudo isso gera acidente, gera absenteísmo, e essas estatísticas mostram pra gente isso, né? Então é muito importante, né, a gente trabalhar em cima disso, né, e a gente percebe que em 2018, né, a gente começou em 2016 com o CTA adulto liderando, em 2017 e 2018 o PAN, né, ganhando aí de lavada do resto. E como eu falei, né, todas as problemáticas do PAN que geram, né, agora a gente pode perceber aí, não só o maior número de acidentes, como o maior número de dias perdidos de trabalho, né, de absenteísmo, de pessoas que não vão trabalhar, que estão tendo problemas por causa do trabalho, né. Então isso é muito importante. Bom, e aí o que acontece? Ocorreu um acidente, né? Como eu falei, o que a pessoa se preocupa primeiro? Se preocupa com, eu vou pegar uma doença. Esse paciente era HIV positivo, esse paciente era hepatite B, hepatite C. Então, eu venho trazer para vocês aqui algumas estatísticas, né? Essas estatísticas são relativas, né? Variam muito de autores para autores, mas eu vou mostrar aqui, né, uma base, né? Depois de um acidente, né, percutâneo, ou seja, de perfuração ali, com exposição a sangue, a probabilidade de se pegar um HIV é de 0,3%. A probabilidade de se pegar uma hepatite B é de 6 a 40%. E a probabilidade de se pegar uma hepatite C é de 1,8 a 10%. Né? Então, a gente percebe aí que a chance de você pegar um HIV é baixa. Né? Mas, né, isso não justifica a gente não ter a preocupação. Né? Porque, pelo menos eu, né, se eu tivesse 0,001% de chance de ter um HIV com um acidente,
Eu, com certeza, tentaria evitar ao máximo ter esse acidente, né? Então, nada, não é porque a estatística é baixa que justifica a gente agir sem medo, né, imprudentemente. Então, obviamente não. Mas o que eu quero mostrar é o seguinte: a doença que tem a maior chance de você pegar é a hepatite B, pessoal. E a hepatite B tem vacina, né? A sorte, né, reforçando mais uma vez aí, que todos os funcionários que ainda não mandaram, né, a carteira de vacina pra gente, que mandem, né, que entreguem lá pra gente na sorte, que está sendo feito um levantamento de tudo isso, mas o que a gente tem visto até o momento é que muitas carteiras estão desatualizadas. Muitos funcionários assistenciais, médicos têm a carteira desatualizada, muitos acadêmicos que estão entrando no hospital têm a carteira desatualizada. Então, pessoal, é um risco muito grande, né, que você está correndo. Porque é a doença que tem a maior incidência de ser pega existe a vacina, graças a Deus aí, né? E você não tomou, né? Então assim, vamos ter a própria consciência. Voltando mais uma vez lá, não precisa de ter a empresa puxando a orelha. A pessoa tem que ter essa própria consciência de que ela é que é a maior, é, ela é que vai sofrer mais com esse acidente, né? Não é a empresa, né? Quem vai sofrer mais é a pessoa, né? Que pode adquirir uma doença desse tipo. Então, vamos manter a carteira de vacinação atualizada, pessoal. E ocorreu um acidente, né? Não teve jeito. Eu cuidei de mim, a empresa cuidou de mim, os colegas cuidaram de mim, mas ocorreu um acidente. O que eu faço? Primeira coisa, pessoal, né? O beabá, né? Lavar o local com água e sabão ou soro fisiológico, se for uma mucosa. Segundo, comunicar a chefia imediata, né? Ou responsável pelo setor, que vai te mandar ali uma fichinha, né? Que você vai preencher com os dados de acidente. E se esse acidente foi com material biológico, você vai acabar sendo direcionado para o hospital dia, né, para fazer os primeiros atendimentos, né, dependendo de tomar os antirretrovirais, etc. Se não foi com material biológico, seu atendimento vai ser no PAN, né? E se foi de noite, um fim de semana ou feriado, quando o hospital dia não está funcionando, você também vai procurar o PAN, né? Essa é a base de tudo aí. E um grande item, né, é que um dia útil, 24 horas, é o tempo que você tem depois para ir à segurança do trabalho comunicar o acidente. A grande máxima é o quê? Que todo acidente de trabalho deve ser comunicado. A gente pegando os dados lá com o hospital dia e cruzando com os dados que a gente tem na SOST, a gente percebe aí, ó, que em 2015 3 pessoas foram no hospital dia, mas não foram na SOST. Em 2016, 10 pessoas foram no hospital dia e não foram na SOST. Em 2017, voltamos ao 3. Provavelmente porque essa apresentação já foi passada várias vezes, né, ao longo dos anos aí. Mas, pessoal, no total 16 pessoas não notificaram. São 16 situações que poderiam ter sido analisadas, investigadas e corrigidas. E então é muito importante. Comunique o acidente, né? Bom, então eu falei um pouco aí, né, do que é acidente, da maturação da empresa, né, do caminhar que a gente está tendo, das estatísticas de acidente, demonstrando para a gente o que gera mais acidentes, os setores que têm mais acidentes, os profissionais que mais se acidentam, os motivos de se ocorrerem esses acidentes. E agora nós vamos falar um pouco do que a norma traz pra gente. Vocês vão perceber que muitas das coisas que a gente fala aqui na norma são coisas que preveniriam aqueles acidentes que a gente teve lá anteriormente mostrados, né? Então assim, por isso que é muito importante que a gente siga o que a gente tem aqui na norma, né? Fora isso, né, além de prevenir esses acidentes, também são itens que vocês vão perceber que eu vou falar várias vezes, foram itens de multa, foram itens que o hospital foi multado, teve que pagar multa, foi investigado, pelo Ministério do Trabalho. Então, são itens que a gente tem que se adequar, né? Vamos começar, né? Começando pela questão de EPIs, né? Como a maior parte de vocês sabe, mas para quem não sabe, né, fica aí, né, a informação, máscaras, aventais, luvas de procedimentos, aqueles descartáveis, eles ficam nos setores e vem direto do almoxarifado. O almoxarifado manda direto para os setores, né? Não vem para a SOST. Por quê? É totalmente inviável, né, vocês virem a cada momento pegar uma máscara na SOST, né? São itens descartáveis, que são de uso contínuo, uso diário. Por isso até que na ficha de EPIs de vocês, quando vocês vão abrir uma ficha com a gente coloca máscara, avental e luva descartável e coloca lá para vocês assinarem. Que esses itens estão disponíveis nos setores que são utilizados diariamente, uso diário, né? São os itens descartáveis. Agora itens específicos como máscara N95, né, que é utilizada para contato com pacientes com doenças infecto-contagiosas de transmissão aérea, óculos de segurança, como eu falei, que é utilizado para situações onde você está se expondo a possibilidade de projeção de material biológico, e outros EPIs específicos, né, como protetor auricular, no caso aí de quem mexe na lavagem, né, por exemplo, CME,
expurgo do centro cirúrgico, né, que estão expostos ao ruído aí do ar comprimido, né, tudo isso pode ser adquirido na SOST. Então, assim, alguns setores pegam em grande volume, por exemplo, CTI adulto, PAN, pegam 20, 40 máscaras de uma vez, máscaras em 95 e deixam lá. E, enfim, a própria pessoa também pode ir lá e pegar com a gente, né. Então, essa é a grande máxima, né, os setores se organizarem e pegarem, né, ó, vou deixar 20 máscaras aqui para o fim de semana, ó, vou pegar 20 máscaras aqui para ficar disponível para o pessoal. E o funcionário mesmo também que quiser pegar, pode ir lá o dia inteiro pegar um, pega outro, porque, como eu falei, o importante é que a gente utilize EPI, né? Mas também é importante que o RT do setor tenha esse planejamento. Ó, no meu estoque aqui eu tenho uma máscara e eu vou passar um fim de semana agora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá na sorte, vou pegar 20 máscaras, vou pegar 30 máscaras, vou deixar aqui reservado. Então, assim, tudo é questão de planejamento, pessoal. Vamos pensar nisso aí. E para falar de EPI, eu gosto muito de mostrar esse gráfico, porque reforça o que eu falei lá atrás. O seguinte, o que esse gráfico mostra? Ele é um gráfico lá da norma espanhola de segurança do trabalho, né? Ele mostra o fator de proteção, porque cada EPI tem um fator de proteção. A máscara N95, por exemplo, tem 95% de fator de proteção ali de filtragem de materiais, né, de agentes. Então vamos supor que ela é regida por essa curva verde aí, né, começa lá em cima. Então, a gente tem um fator de proteção ali mais ou menos 95%. E embaixo, nessa linha de minutos aí, são os minutos que você deixa de usar essa máscara. Ou seja, se você deixa de usar essa máscara, né, como eu falei, repetindo a linha verde, 5 minutos, seu fator de proteção, que era 95%, passa para 20%. Se você deixa de usar 10 minutos, passa para 10%. Então, se você está atendendo um paciente ali com tuberculose, está usando uma máscara N95, a máscara está te incomodando, está te esquentando, não sei, você deixa ela 5 minutinhos, vou só ali e vou trocar um esparadrapo da pessoa e tal, 5 minutinhos só, não dá em nada, beleza. Mas esses 5 minutos é um fator de proteção que cai de 95 para 20, entendeu? Então é muito importante que você utilize o EPI, independente de qual seja, cada um tem uma curva dessa, durante todo o tempo de exposição ao agente de risco, beleza? Então isso é muito importante. Bom, outros itens aí, né? Como eu falei anteriormente, os trabalhadores que utilizam perfuro-cortantes são os responsáveis pelo seu descarte. Isso é um item da norma. Então, quem utilizou o perfuro-cortante, eu utilizei uma agulha. Eu sou responsável por descartar. Eu fiz um corte com bisturi. Eu sou responsável por descartar esse bisturi. Isso não é do outro, não é do pessoal da limpeza, né? E como eu falei, é assim que o pessoal se acidenta, né? E com isso a gente não pode deixar, né, bisturis, agulhas no chão, lençol, jogar no saco de lixo, né? Ou seja, passar o problema para o outro, né? Um outro item, como eu falei também, né? Vocês percebem que tudo isso vai retomando as estatísticas de acidente, né? Não improvisar ferramentas cortantes, né? Para cortar um esparadrapo, para fazer uma medição de glicemia, né? E como eu falei, a gente tem faltas aqui no hospital? Tem. Quando for essa necessidade, tomar muito cuidado, pessoal, muito cuidado, porque o improviso gera muito acidente. E é por isso que eu falei, né, que é importante não só que o pessoal assistencial veja essa apresentação, mas que o administrativo, porque a gente tem pessoas aqui que vão estar responsáveis pela compra, pelo planejamento de tudo isso. Então, assim, por isso é tão importante que todo mundo veja isso aqui, né? Veja o que gera acidente e veja onde pode ajudar. Quando a pessoa estiver lá por exemplo, o pessoal da licitação, está chegando a licitação lá de medidor de glicose, a pessoa vai pensar, putz, isso aqui, olha a influência que isso aqui tem lá na frente, lá na ponta, né? Isso aqui vai gerar mais acidente lá na ponta, né? Então, assim, são coisas para a gente tomar prioridades, etc. Então, por isso que é muito importante, né? A gente teve também relatos aqui, pessoal, de acadêmicos arremessando agulhas em caixas de descarte perfuro-cortantes, né? Arremessando agulha, tentando acertar, igual a gente quando é criança tenta jogar a bolinha de papel para acertar a lixeira, né? Então, assim, é algo absurdo que acontece no hospital, né? E que, no caso dos acadêmicos, tem que se policiar, né, para não fazer uma situação desse tipo, e os preceptores, as pessoas do setor, ensinarem também, né? Ensinarem, dar aquele puxão de orelha, né? Como eu falei, cada um cuidando um do outro. Um outro item também é transitar por corredores, igual a gente viu no PAN lá, vai transitando pelo corredor, o corredor é estreito, tem pessoa da limpeza no meio, e então, assim, é importante, né, que tenha muito cuidado, não transitar com seringa exposta, não transitar com o bisturi ali solto na bandeja. Então, assim, tudo isso é muito importante. E
Um outro item também que é normativo, a norma proíbe, é o reencap de agulhas, igual tem nessas fotinhas aí embaixo, né? Pessoal, no momento de reencap, né, é muito crítico e muito possível que você se acidente. Você vai lá, não, vou reencapar aqui para deixar seguro. Ó, a segurança está em você jogar na caixa de pérfuro cortante, a caixa adequada para o descarte, né? Reencapar a agulha possibilita muito que você erre o buraquinho da capinha e fure o seu dedo. Já aconteceu vários acidentes assim. E não é à toa que isso é um item da norma, que é proibido, né? Tanto a questão do reencap como a desconexão manual de agulhas, ficar lá torcendo ela para arrancar a parte da agulha. Então, não faça isso, pessoal. Um outro item, né, é a questão das caixas de descarte, né? Não adianta nada você descartar no lugar certo se a caixa não está seguindo o que a gente precisa, que é o que? Está na altura adequada, né? Então, assim, peço a ajuda de todos os setores. Tem uma caixa que está muito alta, tem uma pessoa muito baixa aqui no setor, está atrapalhando. Vamos abrir um help, né, para abaixar essas caixas, né? Porque ela tem que estar numa linha onde você tenha contato visual. Outro item. Muitas vezes quando essas caixas enchem, quando eu digo encher, pessoal, é 5 centímetros ali abaixo do bocal, é aquela linha pontilhada que tem na caixa, ela tem que encher só até aquele limite. Encheu até aquele limite, vamos descartar, né? Não ter a ideia, primeiro, né, de que ela tem que encher até a boca para aproveitar melhor, não, isso é proibido. E a segunda coisa, deixar isso como um problema para o próximo plantão, né? É o que a gente vê muito aí, ouve muito pessoal falando. Deixar a caixa cheia, deixa que o próximo arruma aí, deixa que o outro resolve, joga fora. Não. A última pessoa que chegou, a gente já conversou aí, né, com vários setores, CCH, etc. Chegou à conclusão que a última pessoa que foi descartar e viu que a caixa está no limite, essa própria pessoa vai lá, ou enfim, se tiver alguma pessoa encarregada só para isso no setor, avisa essa pessoa e fecha essa caixa e despacha ela, coloca uma nova. Não deixa isso, né, livre no setor. Como eu falei, cada um cuidando de outro, né? Porque já tivemos também muitos acidentes assim, a pessoa vai jogar uma agulha ali e se perfura com uma outra agulha que está com a ponta para fora, né? Então é muito importante. E nesse âmbito a gente tem um projeto aí 5 estrelas, né, que veio verificando, né, todas essas questões, verificou estatísticas aí, né, totalmente desagradáveis nesse sentido. Vários setores permanecem fazendo isso, vários setores permanecem reencapando agulhas. A gente olha dentro dessas caixas e vê agulhas reencapadas, a gente olha essas caixas e vê elas acima do limite. Então assim, vamos tomar cuidado com isso, pessoal. Bom, uma alternativa, né, que foi aí estudada pelo Ministério do Trabalho como mais segura do que essas caixas de papelão são as caixas de plástico, né? Elas em geral reduzem o número de acidentes na ordem de 3 a 4 vezes nos estudos que fizeram, né? E foi algo que a gente da SOST, né, recomendou a implantação. Então a gente espera que em alguns anos a gente consiga, né, passar para esse tipo de caixa. No entanto, a gente tem um outro tem um lado positivo, mas tem um lado negativo, porque o custo também é 3 a 4 vezes maior, né? Fora a questão do plástico, né? O plástico também é mais maléfico no descarte. Porém, né, falando só em termos de acidentes, né, ela reduz o número de acidentes. Agora, quando você vai para aquela visão holística de tentar entender todos os outros pontos, né, no item custos, ela é muito mais cara e a gente tem a questão do descarte, né, é um plástico. Né, plástico pior que papel para descartar, mas é algo que está sendo estudado aí, né. Bom, um outro item, pessoal. O Ministério do Trabalho veio aqui, né, em 2015 e autuou o hospital, bem como o Ministério Público do Trabalho veio e avalia isso direto, que é a questão do uso de adornos, né. É proibido o uso de adornos no hospital. Por quê? Porque a NR32, que é a norma do Ministério do Trabalho, de serviço de saúde, de trabalho em serviço de saúde, fala que o empregador deve vedar o ato de fumar, o uso de adornos e o manuseio de lente de contato nos postos de trabalho. Então, pessoal, é muito importante, não use adornos, né. Não fume dentro de um hospital, é proibido, né. Então, são itens muito importantes. E por que não pode usar adorno? Porque o adorno reduz a efetividade ou danifica o EPI, né, que é o que a gente vê lá naquela foto acima à direita, né, dificulta a higienização das mãos, né, a foto do meio ali, a pessoa com o anel limpando a mão, não vai limpar completamente, não vai limpar bem, né, e pode aumentar a probabilidade de gravidade de um acidente, né, pessoal. Um anel que agarra ali em alguma coisa, num bisturi, enfim, né, acontece mais em indústria, né, a pessoa agarrar o anel numa máquina, mas no hospital também pode acontecer, né. E para isso a gente tem, né, o projeto ali Adorno Zero, que a gente avaliou no ano de 2017 e 2018 o número de ocorrência de adornos, né. Em 2017 o grande campeão era o centro cirúrgico,
né? Que, que onde havia maior ocorrência de uso de adornos, né? E no ano de 2018 a gente teve aí uma redução do centro cirúrgico, mas um aumento da nefrologia e da UTI neo, né? Que estavam ali um pouco abaixo, né? No ano de 2017 sofreram um grande aumento. Então, pessoal, são setores aí, né? Onde você que é desse setor, ajude, como eu falei, né? Você não precisa da empresa puxar o ouvido. Eu vou falar isso várias vezes, né? Você tem que ter o próprio cuidado, porque isso aqui vai afetar você mesmo, né? Eu sei que é uma questão cultural, as pessoas usam adorno, as pessoas gostam de usar, mas isso vai afetar você, vai trazer risco para você, para sua família, vai trazer risco para o seu colega. Então vamos ajudar, né? É cada um ajudando ao outro, né? Então a gente tem a nefrologia e o TINEL como as maiores ocorrências de 2018. Vamos ajudar aí, pessoal. Número de ocorrência, né? A maior ocorrência foi brinco, né? Muitas pessoas falam, mas é só um brinquinho, não tem problema. Mas, pessoal, é um item de norma. Lá fala proibido uso de adorno, né? Então, quando o funcionário o auditor fiscal do trabalho vem nos fiscalizar, ele olha se a pessoa está usando adorno. Não importa se é brinco, não importa se é colar, não importa se é pulseira, é adorno, né? Então é um item aí que figurou em 2017 com maior ocorrência. 2018 não mudou praticamente nada, foram os mesmos, né? Brinco, anel e colar são os itens principais, então vamos tomar cuidado, pessoal. Tem que tirar para trabalhar ali no ambiente hospitalar, então vamos seguir. É norma, né, pessoal? É norma. Tem questões questionáveis, etc, mas é uma norma que a gente tem que seguir. E o hospital foi multado, né? Um outro item interessante é isso. O hospital foi multado por esses itens e outros que eu vou mostrar aqui. E isso refletiu em multas, onde o hospital gastou dinheiro, né, pagando essas situações que poderia estar sendo investido em materiais, poderia estar sendo investido no atendimento de novos pacientes. Então, assim, é um item muito importante, né? E a categoria profissional, né? Em 2017, o maior índice de ocorrências foi com médicos, né? Como eu já mostrei para vocês no passado aí, né? Eu cheguei a mostrar essa apresentação, né, que agora está mais atualizada, com os dados de 2018, né? Em 2017 os campeões foram os médicos, em 2018 foram os residentes e acadêmicos, pessoal. Então os residentes e acadêmicos passaram os médicos. Então, mais uma vez, né, preceptores, ajudem a gente, ajudem. A gente fala isso para os acadêmicos, mas se você não dá o exemplo aí no seu setor, né, a gente já teve isso, o acadêmico que fez o curso com a gente, foi pro setor, depois a gente foi conversar com ele lá, não, mas aqui todo mundo usa adorno. Não, aqui todo mundo não joga o pérfuro cortante assim que usa na caixa de Descartex. Aqui ninguém nunca me falou o negócio de reencap. Então, assim, essas coisas têm que ser lembradas diariamente. Tem que ter o exemplo, né? Então, isso é muito importante. O exemplo, né, nesse caso aqui. E é por isso que, assim, a gente teve residentes e acadêmicos aumentando em 2018. Então, você que é preceptor, nos ajude. Você que é acadêmico, também nos ajude, né? Tenha essa consciência. É um risco para você mesmo, né? Seguido aí de técnico de enfermagem, médicos, né? A gente teve um aumento também de técnico de enfermagem. Então, vamos auxiliar aí, pessoal. Bom, um outro item, né? Questão dos calçados fechados. O empregador deve vedar o uso de calçados abertos, né? Um item da NR32. Então, o que acontece, pessoal? No ambiente hospitalar, a gente tem que usar um calçado fechado, de preferência até impermeável, né? Que não seja nem aqueles tênis convencionais. Por quê? Porque há o risco, né, de cair fluido, de cair um pérfuro cortante no pé, no dorso do pé, né? E haver um acidente. Então, assim, é um item normativo, mais uma vez é questionável, mas é um item da norma. E a gente foi multado por esse item também. Então, é muito importante que vocês nos auxiliem. Para vários aí já sabem, né, que a gente fez uma grande compra de calçados fechados. Esses calçados foram distribuídos quase na íntegra. A gente só tem números lá atualmente maiores, assim, 40, 41, 42 foram os que sobraram. Mas a gente já tem uma nova compra engatilhada, que está em processo já de licitação, para novos calçados. E vamos continuar distribuindo esses calçados. Mas, pessoal, independente da distribuição de calçado por parte do hospital, é importante que cada um tenha sua própria consciência, né? Muitos profissionais já vieram falar comigo assim, putz, eu não concordo com isso aqui. Eu acho que o hospital não devia gastar o dinheiro comprando calçado. Cada um tem que ter sua própria cultura, cada um tem que usar seu próprio calçado, né? Então, assim, e de fato é verdade. Cada um tem que entender que escolheu trabalhar na área da saúde e com isso tem que seguir as regras estabelecidas para tal, né? Que vão ter suas peculiaridades, já que o risco é dessa forma, é a exposição a agentes biológicos, né? Então,
questão de adorno, questão de calçado, tudo isso é importante, que se tome cuidado, né, e que se utilize. Não precisa, né, como falei, não é estritamente necessário que o hospital dê um calçado, é importante que você use o seu calçado fechado, né. Então, vamos cada um ajudando. Mas a gente está fazendo essa compra, vamos atender mais setores e tudo isso ainda vai melhorar, acredito, né. Bom, um outro item também, né, é a questão do cabelos e barbas, né. Quem está na assistência, né, e usa essas máscaras descartáveis, máscaras N95, tem que ter o cuidado de manter as barbas sempre aparadas. Por quê? A gente perde a eficiência desses respiradores quando você está com barba, né? Não veda direito. Então, é importante que você utilize, porque senão você perde. O 95% cai, entendeu? 95% de fator de proteção do uma N95 vai diminuir muito, porque você não está com a vedação correta, entendeu? Então, isso é muito importante. Um outro item é a questão do cabelo, manter os cabelos sempre presos, né? Uma recomendação mais de CCH aí, para a questão do contato com o paciente, né? E proliferação aí de agentes biológicos, né? De paciente para o outro, de pessoa para outra, para sua casa, etc, né? Então, um item importante também. Um outro item, pessoal, questão da alimentação. Os auditores fiscais de trabalho vieram aqui, né? Viram alimentações, pessoas se alimentando no ambiente de trabalho, alimentações guardadas em geladeiras, em armários ali do próprio setor, junto com outras coisas, né? Então isso é proibido, né? A gente tem que ter um local destinado para guardar esses alimentos, né? Não guardar de forma alguma junto com materiais de limpeza, com materiais do próprio ambiente de trabalho, nunca se alimentar no local de trabalho, né? Usar sempre as copas e o nosso refeitório que a gente tem para isso. Então é muito importante que se faça isso, porque fomos multados também por esse item, né? E por fim, pessoal, alguns itens importantes aí também: não utilizar as pias de trabalho para os fins diversos, né, do previsto. O cara lá escovando o dente na pia do trabalho, né, isso é proibido. Outro item: se a pessoa está com algum ferimento, uma lesão nos membros superiores, igual ali no caso na mão, né, faça uma avaliação com o nosso médico de trabalho lá na SOST, né, e avalie se você tem de fato que... Será que você vai ter que alterar suas atribuições ali por um período, né? Então tudo isso vai ter que ser avaliado entre médico de trabalho, vendo a gravidade da situação, sua chefia, né? Chegar em um consenso ali por um período, você não fazer aquelas atividades, dependendo da situação, né? Dependendo da lesão. Então isso é muito importante. Aconteceu, vai lá fazer uma avaliação. E um outro item muito importante também é que os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os EPIs e as vestimentas utilizadas, né? O Ministério do Trabalho também multou a gente por causa disso. Pessoas saindo de jaleco, indo para os restaurantes que a gente tem em frente aqui na hora do almoço, pendurando o jalequinho deles lá. O pessoal do Ministério do Trabalho foi lá, tirou foto dos cabides que tem nesses restaurantes aqui em frente, né? Com jalecos pendurados. A gente vê pessoas saindo ainda atualmente. Então, assim, vamos ajudar, pessoal. Vamos ajudar, né? Porque é um item de norma. O hospital foi multado por causa disso. Quais são os riscos, né? Você leva agentes biológicos para locais de alimentação, para locais exteriores ao hospital. Então, assim, usou, guardou, né? A gente sabe que a gente não tem ainda aqui armários para todo mundo, né? Mas guarda na bolsa, guarda no carro, né? Deixa num armáriozinho que tem no setor ali, o seu jaleco, né? Então, tomar esse cuidado, né? E por fim, pessoal, então, eu vou mostrar agora aqui 2 relatos de acidente que ocorreram, né, no hospital nos últimos anos, que ilustram, né, um pouco do que eu mostrei anteriormente, né? Um primeiro acidente aí: funcionário da empresa terceirizada, ao limpar o setor após um procedimento médico, perfurou a mão esquerda ao recolher uma gaze que estava jogada no chão. Dentro da mesma havia uma agulha que foi utilizada no procedimento. Então o que aconteceu, né? Eu acho que foi até um procedimento ortopédico, né? Foi feito um procedimento, a pessoa não se responsabilizou pelo descarte daquele pérfuro cortante, deixou ele jogado ali dentro de uma gaze, a gaze caiu no chão, né? Então, primeiro erro, né? Primeiro erro aí, né? O descarte incorreto de material pérfuro cortante. Beleza, ficou ali. Aí a pessoa da limpeza foi lá limpar, né? A pessoa da limpeza também agiu de forma incorreta, ela pegou um papel toalha e jogou por cima dessa gaze aí e foi pegar, quando foi apertar, se perfurou, né? Então, o que causou esse acidente? Duas causas, né? Descarte incorreto e recolhimento de forma incorreta. Qual que é o detalhe? O paciente fonte era desconhecido, né? Então, quais foram as consequências? A funcionária se afastou, né? Estava tomando lá o coquetel de medicamentos, né, os antirretrovirais, estava tendo reações ao medicamento, né? E vai ter que ficar sob acompanhamento. Então, nesse tipo de situações, o que a gente tem? A pessoa lá na dúvida: peguei alguma coisa, não peguei, os familiares, né? Questões psicológicas e emocionais. Tudo isso que poderia ser evitado, por quê? Por métodos de trabalho feitos de forma correta, né?
responsabilização pelo pérfuro cortante. Então, assim, itens simples geraram problemas grandes, né? Que é o que ocorre normalmente em acidentes, como eu falei no início lá, né? Vários incidentes, várias coisinhas acabam gerando um acidente, né? Um acidente nunca ocorre por uma coisa, um fator só. Normalmente são multifatores, né? Multifatores geram um acidente. E normalmente são multifatores que vão ocorrendo diariamente. Ah, a pessoa descartou inadequado um dia, descartou inadequado outro, descartou inadequado outro. São os incidentes. E numa terceira, quarta, quinta, 10ª vez, né? Uma pessoa foi lá recolher e se acidentou, né? Então, por isso que é importante, né? E um outro exemplo aqui, né? O funcionário, ao abrir um dreno de sucção sob pressão, ocorreu uma projeção de material biológico na região ocular. O colaborador não estava utilizando óculos de proteção. Qual que foi o erro aí, pessoal? A pessoa estava fazendo um procedimento que havia possibilidade de produção de material biológico, e aí entra a questão, putz, eu não sei quando que pode haver a produção de material biológico, então utilizo o óculos em todas as situações. Cada um tem seu óculos, né? A gente entregou para praticamente todo mundo já no hospital, né? Tem setores que têm os seus próprios óculos. Utilize seu óculos a cada procedimento, né? A gente está com uma grande compra de óculos aí também, né, em fase de licitação, né? Quando chegar, vamos mandar mensagem para todas as pessoas aí, e-mails, mandar via SEI, chamando que todos, né, que precisarem trocar seus óculos, etc., pegar um óculos novo, que venham fazer essa retirada na SOST. Então, assim, é muito importante que use o óculos em cada procedimento. Em especial quando você tem certeza que tem a possibilidade, mas você nunca sabe também, né? Se pode haver possibilidade. Muitas vezes chegou pessoas relatando acidentes lá, estava passando perto do colega que estava fazendo um procedimento e voou em mim, né? Então, assim, tá no ambiente, tá exposto ao risco. Tá exposto ao risco, pessoal, auxilia, usa o EPI, né? E nesse caso o paciente fonte era HIV positivo. Consequência, as mesmas anteriores, né? A vítima passando por acompanhamento junto ao hospital dia, tomando antirretrovirais, que muitas pessoas acabam deixando, parando de tomar antirretrovirais no meio do caminho, né? Porque faz muito mal, tem muitos efeitos colaterais, né? Então é desagradável. Igual eu falei, pegar HIV é fácil? Não é, né? Mas primeiro você tem a chance, que já é totalmente desagradável, questões psicológicas e emocionais, né? Você tem que tomar um antirretroviral para tentar prevenir, que gere vários efeitos colaterais na maior parte das pessoas. Então é importante, né, que cada um lute, né, pelo seu bem-estar, pela sua qualidade de serviço, pela sua segurança, e não só a empresa, mas os próprios colegas, né, cada um se policiando, cada um se ajudando, para que a gente consiga ter uma redução ainda maior, né, nos níveis de acidentes aqui no nosso hospital universitário, né. A gente percebe que a gente teve uma evolução aí nos últimos anos, né? Mas a gente pretende mais, né? Vocês viram ali que a gente ainda não está com a linha de ocorrência de acidentes abaixo do verde, né? Então, assim, vamos tentar assim, vamos melhorar, vamos continuar relatando acidentes, vamos continuar se policiando o outro, né? E precisando de algum auxílio, de algum EPI, de conversar sobre algum assunto, de relatar acidente, de entregar sua carteira de vacinação. Nós somos lá da SOST, né? Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho. Ficamos ali no banco de sangue, no antigo banco de sangue, né? Em frente ao almoxarifado, próximo ali do estacionamento central do hospital. Pra vocês virem nesse croquis aí, né? Próximo ao hospital dia também. E nós da SOST, bem como o pessoal da CIPA, né? Estamos aí à disposição para qualquer ajuda, qualquer auxílio que vocês precisem, beleza? Grande abraço aí e até mais.